presença no Digitalks Expo 2023, no dia 24 de agosto. O Pode Sonhar está muito feliz de estar sendo um dos podcasts oficiais aqui do evento. Estamos fazendo essa cobertura junto com o Poder 360, que é o maior jornal digital do Brasil. E é muito louco pensar que talvez o Pode Sonhar seja um dos podcasts mais omnichannels do Brasil. Tava pensando isso, que a gente está no YouTube, em todos os streams de áudio, estamos na televisão também, no canal Empreender, que é uma parceria do Sebrae com a TV Bandeirantes, e agora estamos fazendo um espaço físico aqui no meio do Digitalks, no meio do evento, nessa maratona de gravações com empreendedores fantásticos aqui, e uma honra receber vocês aqui, JP e Lucas, são sócios da BaseMaker. Cara, queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu acho que o próximo passo é entrar no TikTok. Eu acho que não tem pessoas melhores, principalmente aqui, no nosso TikTok. Mas é um prazer, obrigado pelo convite novamente de estar aqui, Miguel. Verdade. Conversando Pode Sonhar. O primeiro papo que a gente teve foi muito produtivo e acho que a gente vai ter bons insights aqui hoje. Realmente fico muito feliz de você dar esse espaço aí para criadores de conteúdo também, para a gente falar um pouco do nosso mundo, que às vezes é tão omitido, mas tão visível aí na atualidade. Então, fico muito feliz de estar aqui. Um prazer é todo nosso, sempre na primeira vez a gente já tem, turma, para quem não sabia, a gente já tem um episódio gravado com o JP e com o Lucas lá no nosso canal, no Pode Sonhar, tá super rico o papo, depois vocês vão lá conferir. E a gente estava falando mais cedo, acho que é uma forma muito legal de começar o nosso papo aqui com um sócio do G10 Favelas, que é uma holding com várias iniciativas que atendem às demandas do pessoal da comunidade, de jovens, pessoas da periferia. E ele fala que a estratégia, ele tem uma empresa especificamente de comunicação e eles fazem campanhas segmentadas para o público da periferia, eles adaptam a linguagem para esse público. E ele fala que uma das principais formas é encontrar influenciadores ali daquela comunidade. E que os influenciadores de Paraisópolis são diferentes dos da Rocinha, isso é muito legal. E eu queria passar essa pergunta para vocês, do como vocês veem que é o papel dos influenciadores hoje nos nichos, na sociedade, nos grupos de pessoas diferentes. Eu acho que primeiro, antes de chegar nesse ponto, é muito importante falar quão democrático é o mundo de ser influenciador e ser um creator, né? Eu mencionei isso a última vez, mas tu vai ver na mesma sala um dos filhos mais ricos dos homens mais ricos do Brasil, que é uma influenciadora, e o Luva de Pedreiro, que vem lá do interior, conversando com as marcas, falando dos mesmos assuntos, fechando os mesmos trabalhos. Então isso é uma grande porta de oportunidades para fazer e democratizar a comunicação no Brasil, que muitas das vezes antigamente era completamente vinculada à TV, televisão, era quase um monopólio. Então essa abertura é muito importante, né? E a grande oportunidade disso é justamente a segmentação. Agora você tem um portal direto para falar com as comunidades, né? Para falar com as pessoas pretas, né? Então isso eu acho que é um dos grandes benefícios dessa democratização, você poder ter esse portal de abertura. Eu acredito que assim, a segmentação antigamente ela praticamente não existia. A gente está falando de TV, está falando de rádio, a mídia estava divulgando para todo mundo estava assistindo o mesmo tipo de conteúdo. E hoje esse conteúdo foi bastante fragmentado e hoje a gente tem essa segmentação bizarra. A gente consegue chegar numa hipersegmentação de conteúdos específicos de pessoas que gostam de aquarismo, mas que gostam de aquarismo só de um determinado peixe. Então, existem creators de todas as classes, tudo que você pode imaginar. E a gente consegue fazer parcerias com marcas para segmentar exatamente o público que você quer. Isso antigamente, para marketing, falando no contexto geral, não era possível. Porque com a TV tu falava com todo mundo. Então campanhas eram campanhas só de awareness, por exemplo. Não eram campanhas que a gente conseguia fazer. Era um canhão de mídia, mas não era personalizado. Exato. É uma transição da segmentação de praça, que antes tinha emissoras locais, a segmentação do indivíduo, que é muito mais poderoso. Bacana. Porque o indivíduo ele tem emoções, ele tem preferências, ele tem paixões. E todas as paixões são refletidas em quem ele segue. Nos influenciadores que ele segue, nos influenciadores que estão comunicando diariamente com ele. Então, acho que esse é o grande poder do Creator Economy. Legal. Turma, e como que a BaseMaker entra nesse meio, assim, nesse mundo? Não, principalmente, assim, a BaseMaker, a gente trabalha muito com hipersegmentação, first party data, que a gente chama, né? Que
igual a gente já tinha conversado naquele outro papo, até ano que vem vão acabar os cookies de terceiro. E os anunciantes, no geral, estão meio desesperados, assim, tipo, cara, o que a gente vai fazer agora que a gente não tem mais os cookies de terceiro para segmentar essas campanhas de anúncio? Porque antes com o cookie de terceiro, até hoje, era bastante profícuo, né? A gente conseguia distrair só as pessoas que visitavam um site X, que falava alguma coisa sobre o nosso produto, a gente conseguia divulgar, direcionar anúncios para essas pessoas. Tá. Hoje os dados estão cada vez mais caros e as pessoas não consentem mais com os cookies. É. Mas eles estão assistindo o influenciador. E dentro da BaseMaker a gente consegue pegar os públicos que estão usando, que estão vendo o conteúdo desse influenciador e direcionar anúncios só para essas pessoas. E também desenvolvendo um marketing de influência 2.0, assim, né, que vai de 4% de visualização do algoritmo orgânico, né, quer falar um pouco sobre isso? Exatamente, né? Quando o influenciador posta uma publi, o algoritmo limita normalmente a 4, 6% de engajamento daquela publi. Com a BaseMaker é possível chegar até 100% de quem segue aquele criador de conteúdo. Né? Isso é ótimo para as marcas, mas também para o influenciador é maravilhoso. Porque imagina, você se dedica tempo, você coloca lá, entende o briefing, faz todo o conteúdo, posta o conteúdo e vai lá, a publi flopa, o algoritmo entende que porque a publi flopou, os seus vídeos estão flopando, então você acaba tendo uma diminuição aí do teu engagement rate. Com isso, a gente consegue ajudar ambas as partes, né? Ajudar o criador de conteúdo a fazer uma publi que realmente tem alcance, né? E ajudar as marcas a alcançar aquelas pessoas que realmente elas querem alcançar. Então esse é o grande benefício. Muito bacana, pô, é fantástico, assim, o trabalho que vocês fazem, a gente vê isso na prática, assim, o impacto que isso gera e cada vez mais o quanto os influenciadores e creators estão lidando, e tudo que vocês falaram aqui, as carreiras deles como negócio, isso só justifica isso, e tá mais que certo, muitas vezes eles até criam marcas. Eu queria entender de vocês a perspectiva de que se vocês veem que um creator já é uma marca por si só, ou esse caminho que efetivamente que muitos lançam marcas de bens de consumo, marcas de maquiagem para muitas influenciadoras, é a alternativa para eles colocarem um negócio rodando. Eu acredito que o creator em si já é uma marca. E eu digo isso porque, um, ele tem CNPJ, dois, ele tem reinvestimento em conteúdo, por exemplo. Eu recentemente fiz uma doideira de ir no Shopping Eldorado com 10 amigos meus. Eu vou contar um pouquinho essa história desse começo. Conta. Eu tava em Capão da Canoa, lá no interior do Rio Grande do Sul. Era litoral, então tem uns apagões assim, tava sem luz. Na falta de luz, aí a gente faz um brainstorm naturalmente. E aí eu mandei mensagem pra esse cara que eu tava com 4G ainda, um pouco de bateria. Eu falei, cara, tive uma ideia e vamos aparecer na Choquei. Só genial, viu o print? Assim, uma coisa, Miguel, e falar pra todos vocês que estão assistindo. O JP, ele tem muitas qualidades, mas a maior qualidade dele é ter ideia. Então de vez em quando ele chega e manda uma mensagem, pô, tive uma ideia. Aí eu já fico animado, porque eu sei que a ideia vai ser boa. Só que ele nunca tinha me mandado uma mensagem falando assim, eu tive uma ideia e a gente vai aparecer na Choquei. Só que ele não falou a ideia na hora, ele disse, vou te ligar. Pô, isso é loucura. Daí eu fiquei esperando. Aí eu segurei um pouquinho e liguei pra ele, cara, é o seguinte, e se eu pegasse 10 ternos, alugasse, comprasse 10 ternos e a gente fosse ver o filme da Barbie? Na hora ele sabia que era uma ideia boa. Ele sabia porque ele me conhece. Muito bom. E porque ele confia em mim. Tá, quando eu falei pra minha mãe, você é maluco. Você é maluco. Quando eu falei pra alguns amigos, você é maluco. Aí eu cheguei em São Paulo, falei, tá. Fui lá na José Paulino, lá no centro de São Paulo. Comecei a procurar, fui de porta em porta batendo. Cara, você tem 10 ternos rosas? Cara, rosa, você já tinha definido que tinha que ser rosa. Tinha que ser rosa, completamente rosa. E todos iguais. Gravata rosa, blazer rosa, calça rosa. Eu recebi uns 15 não. Não, os caras me olhavam assim com uma cara de confuso, assim, você precisa de 15 ternos, de 10 ternos rosa. Aí eu falei, tá, vou pegar então um terno feminino. Acho que eu peguei todo o estoque de terno GG no Brasil, rosa, choque, tá comigo, tá lá em casa. Porque eu simplesmente consegui achar, tipo assim, o último modelo que eu comprei é o último que tinha na rua inteira. E se tu não acha na José Paulino, que é tipo assim, um lugar de roupas aqui de São Paulo, tu não acha mais nenhum lugar.
Então, enfim, deu certo, acabamos alugando uma van e ao total eu tive um custo de produção nesse vídeo de uns 2, 3 mil reais. Eu falava isso pro povo, falava, cara, você é maluco, isso é doideira e tal. Só que, justamente voltando ao ponto, eu como influenciador também sou uma marca, eu tenho que investir no meu conteúdo. A gente vê o sucesso que o MrBeast lá fora, né? Ele tem um investimento às vezes por vídeo de $1 milhão. E ele tem retorno nisso. Né? O meu retorno nesse vídeo foi awareness, foi 150 mil seguidores no Instagram. Então, teve repercussão e não é 3 mil reais jogado, né? 150 mil seguidores no Instagram. Não, e assim, analisando os dados, a gente tava com mais influenciadores, né? A gente tava com o Reis Raf, a gente tava com o Pedro, com o Bialboni, com vários. Foi um ganho E assim, pra todo mundo. a gente começou a fazer os cálculos depois, né? A gente fez essa semana. Os cálculos de todos os números, os KPIs que a gente teve, foram mais de 150 milhões de visualizações que a gente teve em todos os canais nesse vídeo. Considerando também portais internacionais que postaram esse vídeo, teve o maior portal de memes do mundo, que fica lá dos Estados Unidos, que postou o vídeo. Postou. E mais importante, quem postou, a Choquei. A Choquei. A Choquei, que era o objetivo Quando a Choquei postou, daí sim que viralizou. Eu postei o print, o Choquei até me respondendo assim, dando risada. Responderam. Não me marcou, deveria ter me marcado. Mas foram mais de 30 citações na mídia nacional, internacional. A gente saiu no Metrópole, saiu no Correio Brasiliense, saiu em tudo quanto é lugar. E se considerar todos os influencers que estavam lá, a gente ganhou mais de 500 mil seguidores. Nossa. Total, por causa de um vídeo. Que E o que loucura. aconteceu depois? A gente foi contratado para fazer uma publi pra Barbie. É mesmo? Exatamente. Recebi uma Eu não proposta do sabia. YouTube Shorts pra fazer uma publi pra Barbie. Tá aí, Que inclusive. legal. E tá bem legal. Então, assim, é só pra mostrar que o criador de conteúdo não pode ter medo de achar que ele é uma marca, porque ele é uma marca. Ele é efetivamente uma marca. E, justamente, por exemplo, a repercussão que esse vídeo teve, muita gente me fala, cara, você gastou 3 mil reais. Ou até eu gravo o vídeo com uma câmera profissional. Cara, você gastou 10 mil reais numa câmera. Qual que é o ROI disso, né? Uma perspectiva de Exatamente. avaliar Qual que é o ROI retorno. disso? É absurdo. É absurdo. E não apenas isso, tipo assim, convenhamos, tem criadores de conteúdo, tem pessoas que gastam 10 mil reais em um tênis. Entende? Então, assim, acho que o influenciador tá percebendo isso e tá tendo essa mudança pra ele também investir no conteúdo, porque hoje em dia não é simplesmente fazer, é fazer diferente. Eu acredito muito nessa proposta, sabe? Do criador de conteúdo se destacar. E eu acho que a nova geração tá sendo um absurdo nisso. Tem Muito massa. um termo que a Tati Oliva, que ela é sócia da Cross Networking, que é uma agência que faz intermédio entre marcas. A Cross Networking, por exemplo, fez a parceria entre o Alok e o Free Fire. Tipo assim, ela fala que esses influenciadores, essas pessoas são marcas que andam. E realmente, é 100% isso. Os influenciadores, eles são marcas. Só que eles são marcas que andam, não são uma marca estática. Né? E por isso eles têm que se adaptar, eles têm que saber negociar com as marcas, com as outras marcas para fazer parcerias entre eles. E é isso, basicamente. Pô, muito bacana, muito legal. Você vê que é o diferencial quando o influenciador tem esse cuidado de olhar ele como uma marca, tratar a audiência dele como um negócio mesmo e tudo o que envolve ele. Você vê que ele tem até mais cuidado para lidar com as coisas, com a comunicação. Então, isso é muito bacana também. E também tem o caminho de influenciadores criarem outras marcas que vão além deles até, que eu vejo, por exemplo, nem comentei com vocês, mas a Manu City tá super em alta agora, tá lançando. Tá lançando de gummies, né? Uma creatina em gummy. O pessoal da minha sala tá auxiliando ela. Eles mandaram mensagem. Lançaram uma super conexão para vocês também. E vocês acham que esse caminho também a gente vai ser cada vez mais comum também de criar marcas de outros produtos que se relacionam ali com a audiência? O MrBeast também, a gente já citou na conversa, lançou o de hambúrguer, né? Deve ter outras. Chocolate. Tem também? Tem também. Não sabia. Tem muitos exemplos, Natália Beauty, a Virginia, a própria... A Jade Picon. A Jade Picon, né? E eu acho que que hoje em dia, pela diversidade da gama de produtos, de ofertas, realmente o grande diferencial é a comunicação. Por exemplo, a creatina em gummy. A creatina é muitas vezes vista como um produto masculino. Então, às vezes, uma simples mudança de cor, de marketing, já entra num untapped market imenso. Perfeito. Imenso.
Eu acho que a comunicação é essencial para isso. Legal. Essencial. E tem uma questão também que a gente vê várias tendências, principalmente no mercado de comunicação. Então, dentro da era de Creator Economy, a gente já teve muitas. Teve a época dos livros, então todos os influenciadores lançavam livros. Verdade. Teve a época dos shows, que Os eventos, os né? eventos que os influenciadores, na época geralmente gamers, né? É, Eles iam para os eventos, participavam da BGS, pra lá. verdade. Daí faziam shows de teatro, também lotavam teatro. Cara, é mesmo, E eu eu- não tinha enxergado isso. E eu acredito que a gente está vivendo um momento em que cada vez mais os influenciadores estão criando suas marcas. Porque é aquela questão que, inclusive, a gente tinha conversado no outro podcast, que é o fato dos creators terem percebido que eles só na plataforma não vão se sustentar a longo prazo. Eles vão precisar do empreendedorismo para se salvar a longo prazo. É. Eles têm que aproveitar esse momento agora, que eles têm uma mídia absurda. A qualquer momento eles podem flopar e podem não ter mais essa mídia. Então aproveitar do momento, do timing que eles têm agora, usando essas plataformas que principalmente estão em alta. O TikTok ainda está disponibilizando o algoritmo para entregar vídeo para todo mundo. Tem um alcance, um awareness absurdo. Então aproveitar dessas plataformas para iniciar uma marca, para construir um projeto a longo prazo, virar empreendedor e daí sim conseguir se sustentar pensando a longo prazo, eu acho que essa é a tendência que os creators vão começar Legal. a perceber cada vez mais e vislumbrar que a marca deles é um caminho para isso. Bacana. E hoje em dia não basta apenas a tua imagem, tu tem que trazer com a tua marca um propósito, um valor. Então a gente vê, por exemplo, o Logan Paul ali, com a Prime, a gente vê que é muito bem estruturado. Não é a cara do Logan Paul que tá lá na garrafinha. É. Não, é o propósito da Prime, É. o diferencial deles, de ter mais cafeína, de ser mais saudável, disso, daquilo. E eu acho que justamente uma coisa que a gente se questionou muito era, cara, a gente tem influenciadores que ganham 150 milhões de visualizações cada mês, mas às vezes não conseguem fechar uma stand inteira. O que isso está acontecendo, né? E a gente achou muito bizarro, porque antigamente os youtubers com 1 milhão de seguidores fechavam um evento completo. É. E a gente chegou à conclusão, acho que o Lucas consegue explicar um pouco melhor. A gente tá criando um termo. Tá criando um termo? Estamos criando um termo. Então, tem um Qual termo. que é? Não, é assim, Miguel, a gente começou a realmente perceber isso e nós começamos a estudar demais. Boa. E a gente tava montando uma palestra uma vez para apresentar para os alunos da SPM e a gente percebeu exatamente isso que o JP estava falando, que hoje os TikTokers não têm um alcance ou a força de marca que tinham os gamers, por exemplo, em 2012, 2013, 2014. Tá. E daí a gente começou a notar essa tendência que é a fragmentação do watch time. Watch time, basicamente, é o tempo despendido assistindo alguma coisa. E o watch time, na verdade, é o ativo mais precioso dentro da internet. Isso não só para o influenciador, mas para as plataformas também e para as marcas. Sim. O que a economia que gira em torno da Creator Economy é a economia de watch time. Legal. Então, o watch time é muito precioso para plataformas, porque as plataformas vendem o watch time para as marcas, porque elas disputam o watch time entre elas mesmas, entre os concorrentes, e para os creators, porque é isso que faz o creator se monetizar. Bacana. Só que antigamente, as pessoas tinham lá 150 minutos por dia que elas gastavam assistindo YouTube, por exemplo. Em 2000, vamos botar 2014, 2015. Esses 150 minutos eram fragmentados em no máximo 10 creators. E a gente assistia esses creators não pelo conteúdo que eles entregavam, mas sim porque era o creator. Era o vídeo que ele tinha postado naquele dia e a gente acompanhava ele. Então, às vezes, a gente despendia 150 minutos em um creator só. Então, nosso dia inteiro assistindo vídeos no YouTube eram para esse creator específico. Por isso, ele se solidificou muito no mercado e ele ficou muito forte. E aí, a gente via fã-clubes desses creators, toda a internet, fanfic, essas coisas. Ia lá no Twitter, estavam só mencionando sobre ele. Só que o que aconteceu hoje? Principalmente com a era dos vídeos curtos, da era do imediatismo, dos 15 segundos. Esse watch time está fragmentado. Então, que antes a gente gastava 15 minutos assistindo um creator, a gente tá gastando 15 segundos. Então, que antes a gente assistia 15 creators por dia, a gente está assistindo 650 creators por dia. Então, a mídia não está mais no creator, a mídia está no conteúdo que ele propôs. E aí que vem a segmentação, porque se a gente tem esse algoritmo dentro do TikTok, tem o algoritmo dentro do YouTube, do Instagram, ele sabe direcionar para o conteúdo que a gente está querendo assistir. Então a gente vai receber muito mais conteúdo
pelo conteúdo do que pelo creator. Legal. E a gente não vê mais contas de fã-clube, por exemplo, de creators. JP talvez tenha uma, duas, mas se ele tivesse 10 milhões de seguidores no YouTube em 2014, ele não ia conseguir, a gente não ia conseguir fazer esse podcast hoje porque estaria todo mundo aqui em volta. Foi uma grande democratização do meio de ser influenciador também, né? Então, agora com o reconhecimento de marca, é muito interessante como o watch time, ele é tão poderoso, mas ele é tão omitido. Porque o que a gente vê são os likes, o que a gente vê são os compartilhamentos, o que a gente vê são as visualizações. Isso são KPIs importantes, mas no final do dia, o que importa é quanto tempo aquela pessoa está gastando naquele criador de conteúdo, que é isso que vai vender. Perfeito. Pô, baita teoria. Eu acho que tá mais certo. A gente vê até os algoritmos caminhando mais para isso, né? Exatamente. Então, pô, faz muito sentido. E aí eu acho que a Basemaker entra muito nisso para entender como avaliar esse watch time, pô, como trabalhar isso da melhor maneira. O influenciador pode se beneficiar para tomar vantagem disso para vender para marcas e se associar às pessoas certas. Turma, eu queria agradecer demais vocês, assim, estamos com o tempo super corrido aqui, mas pô, super valioso sempre conversar com vocês. Queria dar parabéns também pela trajetória, vocês, tenho certeza, já falei isso para vocês, mas aqui em On também, vocês vão revolucionar, já estão revolucionando a Creator Economy aqui no Brasil, então o trabalho é fantástico, eu sou fã mesmo, então, cara, valeu demais por mais essa oportunidade de ter conversado aqui conosco. Legal, obrigado, acho que o Pode Sonhar é um lugar que a gente tem bastante carinho. Obrigado pelo convite novamente. Sempre que convidar a gente vai estar aqui, né? Exatamente. E aproveita para conhecer meu conteúdo, JP no Instagram, J3IPY, e o site da Basemaker, claro, basemaker.co, também no Instagram. Perfeito. Agradeço a oportunidade aí. Boa. Valeu demais, turma, para todo mundo que assistiu até aqui. Já já a gente está de volta.